Olá pessoal, queridos alunos do Colégio Sagrada Família, aqui quem está falando é a professora Aline Barbosa de Língua Portuguesa e essa videoaula é referente ao conteúdo derivação, tá bom? É uma aula específica para os alunos do 7º ano, mas se você é aluno de outro ano do Fundamental 2 ou do Ensino Médio e quer revisar esse conteúdo, entra lá no nosso canal, assiste a aula e anota suas dúvidas, ok? Bom, hoje nós vamos falar sobre derivação. Isso mesmo, derivação prefixal, derivação sufixal, derivação parasintética e derivação regressiva, ok? Então vamos à aula. Nós temos aí, derivação é o processo pelo qual uma palavra primitiva ela torna-se derivada. Como é que essa derivação ela vai ocorrer? Através do meio de acréscimos em relação a prefixos, a sufixos e outros componentes, ok? Nós temos aí como exemplo a palavra terra. A palavra terra é um substantivo primitivo, ok? A partir dessa palavra surgem outras palavras que são derivadas, como por exemplo, terraço, terraplanagem, aterrar. Então percebam que terraço e terraplanagem receberam sufixos, que são estruturas que são postas, que são colocadas após o radical. E aterrar, ele recebeu, aí essa palavra recebeu, a palavra terra, recebeu uma derivação prefixal e sufixal, ou parasintética, na qual ele recebe um prefixo e um sufixo, ok? Dando sequência, nós temos aí alguns tipos de derivação que nós veremos nessa aula, tá? A prefixal, a sufixal, a parasintética e a regressiva. Essas outras, a imprópria e a prefixal e a sufixal, nós veremos mais à frente, ok? Então vamos seguindo. Nós temos aí derivação prefixal. A derivação prefixal nada mais é do que você ter um radical, ter uma palavra base e acrescentar a essa palavra um prefixo, um morfema que antecede o radical. Então, se vocês observarem esse quadro, nós temos aí o termo primitivo, escola, por exemplo, é uma palavra primitiva. E aí, na sequência, nós temos o termo derivado, ou a palavra derivada por derivação prefixal. Nós temos como exemplo pré-escola, tá? Outras palavras, elas também vão receber esse sufixo pré. Exemplo, pré-natal, pré-ENEM, pré-IFAL e assim por diante. Então, esse pré, ele se refere a antes, tá bom? Nós temos aí outro como a palavra legal. Legal no sentido de jurídico, no sentido de justiça. Quando eu acrescento o i, que é um prefixo de negação, em relação à minha palavra legal, ela torna-se ilegal. Ou seja, legal, termo primitivo, e ilegal, termo derivado, que passou por uma derivação prefixal. Recapitulando, derivação prefixal é aquela ao qual eu acrescento um prefixo, uma estrutura que antecede o radical ou a palavra primitiva, ok? Vamos seguindo. Derivação sufixal. A derivação sufixal, ela vai ocorrer quando é acrescentado um sufixo ao meu radical, um sufixo à minha palavra base, ao meu termo primitivo, tá bom? Nós temos aí alguns termos, como vocês podem ver. O primeiro é feliz, né? Feliz é a minha palavra base e para que ocorra uma derivação sufixal, é necessário acrescentar uma estrutura posterior ao radical. Essa estrutura que nós temos aí é mente. Então, feliz, termo base, né? Palavra primitiva. E a partir do processo de derivação, gera-se felizmente, ok? Felizmente o homem está bem. Então, essa palavra felizmente é uma palavra derivada por derivação sufixal, ok? Temos outras aí, por exemplo, a palavra legal. Legal no sentido de justiça, no sentido de jurídico. Temos aí legalidade, ok? Lembrando que esse sufixo idade pode ser colocado, pode ser acrescentado em outras palavras, como por exemplo, felicidade, tá bom? Então, sufixal é uma derivação que vai ocorrer quando se tem o acréscimo de um sufixo à palavra base ou ao radical, perfeito? Então, vamos seguindo.
Nós temos agora a derivação parasintética. Essa derivação parasintética, ela é interessante porque vai ocorrer no termo base, na palavra base ou no meio radical, o acréscimo de um prefixo e de um sufixo ao mesmo tempo. Nós temos aí a palavra noite, como vocês podem observar no slide. Noite, uma palavra primitiva, que ainda não recebeu nenhuma derivação. E no outro lado do quadro, no lado direito, nós temos anoitecer. Então percebam que eu acrescentei ao mesmo tempo um prefixo e um sufixo. Essa colocação ao mesmo tempo dessas estruturas caracteriza a derivação parasintética, ok? Nós temos outro que aí é envelhecer, que vem de velho. Velho, nossa palavra base, nosso termo primitivo, e percebam que é acrescentado a essa palavra um prefixo e um sufixo. Isso caracteriza a derivação parasintética. Lembrem-se, esse tipo de derivação só irá ocorrer quando o prefixo e o sufixo forem acrescentados automaticamente, simultaneamente ao radical, ok? Vamos para o próximo, né, gente? Então, temos aí regressiva. Regressiva no sentido de regredir, no sentido de voltar, no sentido de reduzir, no sentido de mudança de classe gramatical, tá? Vai ocorrer a eliminação de um morfema, de uma parte, de uma estrutura da palavra, e essa redução, essa retirada, vai caracterizar a regressão, tá bom? Então, nós temos alguns verbos aí, e é interessante destacar que sempre quando eu estiver com verbos no infinitivo, o R ele será retirado. Nós temos aí a palavra debater. Debater é um verbo, né? Debater que está conjugado aí na segunda conjugação, né? É R, debater. Então, percebam que quando eu retiro o R, torna-se debate. Debater, verbo, e debate pode ser representado por duas classes gramaticais. Primeira, substantivo, o debate irá acontecer às 9 horas. Debate no sentido de conversa, no sentido de reunião, no sentido de partilhar opiniões e posicionamento, tá? E debate também pode ser um verbo conjugado na terceira pessoa do singular. Ele debate sobre política, ela debate sobre moda. Então percebam que quando ocorrer a derivação regressiva, o verbo ele deixa de ser verbo no infinitivo e passa a ser verbo conjugado ou substantivo, ok? Agradeço a todos, super beijo, até a próxima aula, fiquem com Deus, anotem as dúvidas que na nossa videoconferência todas serão retiradas, tá bom? Tchau e até a próxima aula.